é a questão da ética profissional. No ramo imobiliário existem, como em outras profissões, muita pilantragem, muita falta de ética, muita mentira. Então, quando você ganha a confiança da equipe, né, através de suas atitudes, através de suas ações no dia a dia, você está com a equipe do seu lado. E eu sempre me digo que eu sou um solucionador. Eu busco solucionar os problemas, eu busco solucionar e trazer, mas com ética, com responsabilidade. O que fala tem que se cumprir. Muitas vezes, para você se cumprir essa palavra, você vai tirar do teu bolso. Isso você vai ter que cumprir o fio do bigode, independente de um papel, independente de um contrato. Iniciando mais um podcast, estamos aqui com essa dupla, uma dupla hoje, gente, mais uma vez com o quadro Empreendecast. Hoje nós vamos ouvir aqui empresários do ramo imobiliário. Então, se você tem dúvidas, ó, já fica aqui com a gente até o final, porque vai ter muita coisa legal aqui hoje, hein? Queria dizer que sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, Pedro, seja muito bem-vindo, Cassiano. Muito obrigado, é uma Obrigado. honra. Para nós é uma honra gigante receber vocês, ouvir falar, né? Porque é um setor totalmente diferente do nosso, né? O setor imobiliário, mas a gente sabe que é uma forma incrível de empreender. E a gente sabe, através das histórias aí, quem leu O Pai Rico, O Pai Pobre, todos esses livros sabe que é uma forma muito íntegra de se constituir patrimônio, né, através dos imóveis. Então, a gente quer aprender com quem sabe bem sobre o que é isso. Por isso, vocês estão aqui. E queria começar, né, conhecendo vocês. Queria que vocês pudessem nos contar, né? Quem são vocês? Quem é você, Cassiano? Quem é você, Pedro? Mas vamos começar pelo Cassiano primeiro. Então, vamos lá. Sempre atrás de um resultado existe uma grande história, um storytelling, né? E a história ela começa em 2009, quando eu morava com a minha família em Curitiba e fui convidado por um grupo de empresas a vir fazer a gestão financeira desse grupo de empresas aqui na região de Florianópolis. Em 2009 mesmo me mudei para cá, somente eu e minha esposa, e ali começou uma nova fase. Uma dessas empresas desse grupo era uma construtora. Então tinham hotéis, tinham uma construtora, editora, livraria. E isso foi me levando a administrar de uma forma geral a gestão financeira do grupo e passando pela construtora. E muitos desafios começaram a acontecer dentro da construtora para a administração dos negócios através dos corretores. E eu precisava me especializar naquilo. Então abriu ali uma necessidade, onde eu fui fazer o curso de corretor, fui entender na prática, porque minha formação acadêmica já era na área de investimento, inclusive imobiliário, mas é um investimento de papel, diferente do mercado imobiliário, que hoje é considerado investimento tijolo. Então eu fui me aprimorar em relação a isso e comecei na área da corretagem para suprir as deficiências, as necessidades dos negócios que até então chegavam a nós. E ali foi a história. Eu entrei no mercado, acabei saindo desse grupo de empresas, constituindo a minha empresa, e de 2010 para cá, no mercado solo, carreira, e tocando nesse mercado maravilhoso. Véio. Que demais. E aí, Pedro, conta pra nós, quem é você? Bom, eu sou natural de Tubarão. Eu vim para cá em 2001. Né? Vim com meus 20 anos de idade, faz um tempinho, né? Já se passaram um bom tempo. E eu vim mais para trabalhar na rede hoteleira. Tive uma oportunidade para trabalhar aqui no ramo da hotelaria, um ramo que eu sempre gostei também, e senti também a necessidade de estudar. E aí, com muito sacrifício, com muita batalha, fiz o curso superior em jornalismo, me formei em jornalismo em 2008. Trabalhei, né, fiz alguns estágios no ramo jornalístico, mesmo assim trabalhando de forma paralela com a hotelaria. E em 2009, também fazendo alguns estágios. Claro, eu casei em 2008, né? Casado em 2008, eu era editor-chefe de um jornal, passei por um período muito curto, onde eu tive também, vi um anúncio no jornal, né? Antigamente se lia muito jornal, e o espaço mais esperado no jornal não eram para mim as matérias, mas os classificados, né? Sim. Onde tinha
tinham as oportunidades de emprego, as oportunidades de negócio, então você ficava antenado a isso. E quando eu recebi, ou melhor, quando eu vi um anúncio de uma vaga agenciador de vendas. Eu não sabia o que que era agenciador de vendas, mas a construtora me chamava a atenção, que era uma construtora de alto padrão aqui na grande Floripa. E aí eu acabei participando de vários processos seletivos até que eu consegui a vaga como agenciador de vendas. Então eu tive, isso foi em 2009. 2009, eu também comecei no mesmo ano que Cassiano, né? Comecei também como corretor de imóveis. E em 2010, claro que eu acabei explodindo, né? Tendo bons resultados em vendas, onde eu mesmo pensei, não, é por aqui mesmo que eu quero ficar, né? Sim. Em 2011 fui convidado para atuar como gerente de vendas da própria construtora, onde pedi demissão depois de 2015. Foi uma experiência muito boa, foi uma escola, foi uma empresa que eu sou muito grato a ela, para abrir a minha empresa, né? Que é a Fermiana Imóveis. Claro que a Fermiana hoje tem o nome Fermiana Imóveis, mas ela mudou para chegar até a, Sim. a Fermiana. E em 2016, né, eu até não queria mais permanecer na gestão, eu gostaria de ser somente o corretor de imóveis, mas um ano depois eu estava novamente Na em gestão. uma outra construtora fazendo a gestão onde estou até hoje, em paralelo também fortalecendo a minha marca. Olha só, né? Para você ter uma ideia, e eu entendo o porquê disso, porque é muito mais fácil encontrar vendedores do que gestores. E nós vamos falar bastante sobre isso. Por quê? Porque o vendedor, ele é responsável apenas por si próprio, ou seja, eu determino até onde eu vou, eu brigo pelas minhas metas, eu brigo pelos meus objetivos, então é a minha fome, a minha sede, e eu sei aonde eu posso chegar. Mas agora, quando você é gestor, você é o responsável por pegar essa motivação nos outros, né? Ou seja, a minha responsabilidade não é eu vender, é fazer com que a minha equipe venda. Eu tive uma experiência de gestão enquanto instituição financeira, né? Também passei dessa fase de gerente de atendimento para ser uma coordenadora ali, gerente da agência. E eu vou falar, foi o maior desafio da minha vida, porque eu ficava pensando, não é possível que eu vou ter que ensinar as pessoas a fazerem o que elas são. Tipo, insistir para as pessoas fazerem o que elas são pagas para fazer. Isso, para mim, era uma coisa que me incomodava muito. E, e é para alguns, ser gestor é para alguns realmente. Não, por isso que é mais difícil você chegar. E eu queria que você contasse um pouquinho assim, qual foi os maiores desafios que você encontrou na gestão. Bom, os desafios são inúmeros, né? Primeiramente porque você fazer gestão de pessoas é um desafio diário, porque você tem que gerar estímulos para que eles possam estar empolgados, estar envolvidos. Então, é um grande desafio. Existe uma grande diferença entre você ter o autoritarismo e a autoridade. São duas coisas diferentes, né? Tem muitos gestores que querem agir com autoritarismo. E aí que está o grande perigo. É claro que no decorrer de todo o meu processo profissional, eu tive que estudar e conhecer um pouco mais desta área. Sim. Então, obviamente, no início da minha gestão, eu cometi muitos erros que hoje, por exemplo, eu já não os cometo. É claro que a gente sempre vive aprendendo, cometendo uns erros aqui, corrigindo lá, e assim vai. Mas hoje, muitos erros que eu cometia quando eu iniciei a carreira como gestor, eu já não cometo mais. Mas uma das coisas que eu aprendi é fazer com que as equipes elas sejam participativas da sua gestão. Isso não quer dizer que a palavra final vai ser da equipe, mas quando você coloca a equipe para participar deste processo, você acaba ganhando a equipe juntamente com você. E outra coisa que você falou no início, que eu sempre prezo, né? Tá aqui o Cassiano para provar isso, né? Trabalha comigo há 6 anos. É a questão da ética profissional. No ramo imobiliário existem, como em outras profissões,
muita pilantragem, muita falta de ética, muita mentira. Então, quando você ganha a confiança da equipe, né, através de suas atitudes, através de suas ações no dia a dia, você está com a equipe do seu lado. Sim. Então, tem gestores que, infelizmente, hoje não transmitem nenhuma segurança, nenhuma confiabilidade. Esse não tem a equipe nas mãos. Sim. Esse não consegue trabalhar em conjunto com a equipe, mas aquele que traz isso consegue, com certeza, proeza. Eu fico feliz, né, quando eu ouço de alguns corretores, alguns colegas, que às vezes dizem o seguinte: Pedro, eu estou aqui, né? Eu gosto do ambiente de trabalho, mas eu estou aqui porque eu quero trabalhar contigo, eu quero estar do seu lado. Então, isso é muito gratificante para mim como gestor. Mas o que acontece também no ramo imobiliário, né? Eu hoje trabalho com uma equipe aí de 4, 5 corretores, mas já trabalhei com equipes de 15, 18 corretores. Então, muitos não querem ter o comprometimento com a empresa, não querem ter o comprometimento com a equipe. E muitos, por exemplo, estamos falando de Grande Florianópolis, né? Sim. O que eu quero dizer com isso? Quando chegávamos ali, eu chegava a contratar corretores. Quando chegava em novembro ou dezembro, as pessoas não queriam mais trabalhar como corretores, ou melhor, não queriam ter compromisso mais com nada. Nada. Por quê? Porque queriam ir para a praia, queriam Sim. curtir a vida, queriam ganhavam um dinheirinho e às vezes caíam fora, ou achavam que sabiam tudo e iam voar, né? E alçar novos voos. E a gente sabe que a experiência, e você sabe melhor do que eu, né? De que nós temos experiência, você falou muito bem, 15 anos de mercado imobiliário, mas a gente não sabe tudo. Sim. E tem muita coisa ainda para ser aprendido. Todos os dias a gente aprende. Por exemplo, no início eu falei que nós tínhamos na época o jornal. Para publicar, ou melhor, para divulgar o imóvel, você precisava pelo menos ter uma página imensa de um jornal para divulgar um Sim. produto seu. Hoje, as mídias digitais, a tecnologia, ela prosperou, ela aumentou tanto que você tem que, além de lidar com venda, além de saber fazer gestão com pessoas, você tem que entender de mídia, Sim. né, de redes sociais, Facebook, Instagram, Google, YouTube. de tudo, YouTube. Então, é um gerente de vendas, é um gestor de vendas, só manda. Não é bem assim, né? Sim. Hoje eu até comentei com o Cassiano que ser gestor é uma coisa, você tem você sabe como as coisas funcionam. Quando você tem que meter a mão na massa, Sim. é um pouco mais desafiador, né? Não sei se respondi a sua pergunta, mas Não, com certeza. Tem uma coisa que você falou, e aí eu vou trazer o gancho, vou trazer o Cassiano agora para essa conversa, que é sobre a questão da ética e, assim, a gente sabe que, cara, vendedor, ele foi vinculado a gente mentirosa. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas isso acontece bastante comigo, enquanto instituição financeira. Eu cresci também bastante nesse setor, porque eu também sempre levei isso muito em consideração, ética, verdade. Eu nunca concordei com a ideia de eu ter que contar uma história, inventar uma história para vender algo para alguém. Não, eu quero saber da pessoa e aí eu vou enquadrar o produto na necessidade dela, mas eu inventar uma história para vender algo e eu pegava muito meus colegas fazendo isso. E depois, quando eu fui para gestão, por algumas vezes eu tive que chamar atenção a respeito de, mas por que você vai inventar essa história? Não tem necessidade, só fala a verdade pro cara. Tipo, ele merece o mínimo, é saber a verdade. Olha, hoje eu tenho isso para poder te oferecer. Eu não consigo fazer o que você tá pedindo. Não vou ficar te inventando uma história para depois eu ter que ficar te levando no banho-maria. E eu comentei antes, né, nos bastidores, que eu tinha um cliente em comum, que era um cliente do Cassiano também, e ele falou para mim que o Cassiano era um dos corretores mais éticos que ele já tinha tido a oportunidade de conhecer. E eu queria saber quais foram os grandes desafios que você encontrou para ser vendedor sem precisar virar um contador de histórias, né? E não tem problema contar história, se a história for de verdade. Agora, um inventador de história, na verdade. Como que foi para você esses anos? Então, desde o início, né? Vamos colocar aí desde 2010, 2009, 2010 para cá,
teve uma grande evolução nisso. Uhum. Hoje eu tenho um princípio, hoje eu tenho uma convicção. E isso mudou totalmente a minha forma de vender, isso mudou totalmente a minha forma de tratar as pessoas, de como conquistar e o que fazer para ajudar as pessoas. Eu até recentemente a gente passou por um processo de divulgação da construtora, aonde foi colocado como que você consegue se identificar e se mostrar qual que é o título, qual seria o seu rótulo, vamos dizer assim. E eu sempre me digo que eu sou um solucionador. Eu busco solucionar os problemas, eu busco solucionar e trazer, mas com ética, com responsabilidade. O que fala tem que se cumprir. Muitas vezes, para você se cumprir essa palavra, você vai tirar do teu bolso. Uhum. Isso você vai ter que cumprir o fio do bigode, independente de um papel, independente de um contrato. E eu sempre prezei, de um grande tempo para cá, eu prezo muito por isso. Inclusive que a gente teve essa boa realidade, que foi o caso desse nosso amigo em comum, né? Uhum. Como já tive outras situações também. Sim. Mesmo por ser assim, falar, não, é um arrogante, não está falando a verdade, vou buscar outro, não gostei do jeito que ele me atendeu. Sim. Eu já tive pelo mesmo direcionamento, pela mesma prática, eu também já tive essa resposta contrária. Sim. Então eu poderia me moldar à posição daquela pessoa, mas não é a minha convicção, não é o meu princípio. Então eu busco trabalhar dessa forma. E isso traz resultado. Isso traz resultado. É um resultado, primeiro, que é melhor você dormir com uma consciência de pena num travesseiro de pedra Sim. do que com uma consciência de pedras num travesseiro de penas. Então isso para mim vai muito. A história, ela pode ser cada vez ficar de uma forma mais bonita, mas nunca inventada a história. Sim. Né? E assim, sempre que você tem informação, você tem maior número de informações sobre a situação, sobre o mercado, sobre a forma de trabalho, sobre algumas alternativas corretas, você vai conseguir trazer uma solução para aquela situação. E isso nada mais é do que trazer a solução e conseguir chegar no resultado da venda. Sim. Mas a venda, na verdade, é um resultado. E outra coisa que para mim é muito importante, eu nunca foco nada no resultado financeiro. O resultado financeiro ele pode ser um divisor para o bem ou para o mal. Sim. Você nunca pode ser morno. Ou você é sim, ou você é não. Então, se você focar no dinheiro, com certeza aquilo ali, em algum momento, ele vai te desfocar. Sim. Ele vai te desvirtuar. Então, assim, qual que é o resultado? É oferecer o melhor produto da melhor forma? Vamos lá, vamos fazer isso. Isso vai ter um retorno. E o retorno, muitas vezes, ele não é imediato. Sim. O retorno pode demorar anos. Recentemente, eu tive um caso que foi bem interessante. Um amigo em comum, inclusive da igreja, 2 anos e meio conversando, negociando. E vai. Fomos fechar um mês atrás. Olha só. Então, 2 anos e meio foi a relação, foi. Mas o porquê que vinha? Porque tinha confiança. Então, ele podia ter ido em qualquer outro tentar fechar para ganhar um desconto a mais. Sim. Ele poderia, mas não. Ele continuou. Então, isso aí traz a convicção que o nosso trabalho está de forma pautada, estruturada na ética e na verdade. A história ela tem que ter, né? Sim, a história tem que ter. Infelizmente, o nosso cérebro ele necessita de uma história para te dar uma abertura, para você mostrar muitas vezes a solução da dor que nem mesmo o cliente sabe que tem. Sim. Então, faz parte de um processo, mas sempre com muita ética e responsabilidade acima de tudo, que tem consequência. Seja ela para o bem ou para o mal, você vai ter uma consequência. E as pessoas em si, quando elas vão procurar um negócio, elas também não vão procurar um negócio pelo negócio, é um negócio por uma história. Existe algo que fez com que ela tomasse essa decisão. E a decisão, por exemplo, de comprar um imóvel, ela pode ser infinitas. Então, você tem que saber a história da pessoa também para poder casar a sua história com a dela. Isso é óbvio. Mas isso não significa que você tem que inventar meios ou criar situações. Sim. Né? É sempre trabalhando com verdade mesmo. E agora trazendo, né, os imóveis como negócios, né, e trazendo para dentro do empreendedorismo, eu queria que vocês falassem sobre o mercado imobiliário como uma forma de empreendimento também. Nós sabemos que existem aquelas pessoas que compram imóveis porque é o sonho da vida, de ter a casa dela ou de presentear alguém com algum imóvel, mas a gente também sabe que existem pessoas que trabalham dentro do setor imobiliário como negócio.
você falou que tem uma empresa, o Cassiano tem a empresa dele que é de corretagem, né? Mas como que vocês veem o mercado imobiliário como negócio? Assim, e por que chama tanta atenção? Conta para as pessoas, né? Tem mais gente querendo mudar de rama e a gente sabe que tem bastante espaço no mercado imobiliário e existem N formas de fazer negócios ali. E eu queria que vocês pudessem explanar um pouquinho para a gente quais são as formas de fazer negócio dentro do ramo imobiliário. Vai lá, Pedro. Bom, em se tratando da grande Floripa, nós temos um público bastante distinto, que são clientes que, em grande parte, eles compram para morar, Uhum, né? Nós temos, diferente, por exemplo, da região de Porto Belo, Itapema, que são clientes que muitas das vezes buscam para investir. Parece que são duas coisas distintas, mas na realidade não são, são públicos diferentes, né? sim. O que eu quero dizer com isso é que imóvel sempre é um excelente investimento, sempre valoriza. Eu já comercializei imóveis que valorizaram 100, 150%, 200%. E muitas das vezes o cliente que está comprando, ele pergunta, tá, quanto que este imóvel que está no valor de R$ 500 mil, quanto que ele vai valorizar? E aí, voltando na questão ética, né? Uhum, A minha resposta sempre foi a seguinte: bom, nós não podemos garantir para você de que o seu imóvel ele vai valorizar 100%, 150%, 200%, mas vai valorizar. E eu dou exemplos de imóveis que nós comercializamos e que eram valor X e agora é um valor Y. uhum, Travei um pouquinho a língua aqui. Por quê? Eu mesmo sou testemunha disso, né? Eu comprei um imóvel em 2019, onde eu moro hoje, uhum, e hoje custa, valorizou em torno de 120%, mais ou menos, né? Então, hoje, se eu fosse comprar este imóvel, hoje eu uhum. não teria condições, o próprio imóvel que eu moro. Sim. Então, imóvel sempre é um excelente investimento, principalmente quando se compra na planta. Uhum, Muitas pessoas, às vezes, quando olham o empreendimento na planta, dizem, não, mas vai demorar muito. Vai demorar 3 anos, vai demorar 4 anos. Eu sempre costumo dizer que nós vendemos um imóvel na planta, é um intangível. uhum. Você não consegue ter a visão do imóvel, apalpar o imóvel, mas você sabe que ele vai ser entregue. Claro, estou falando Sim. de construtoras sólidas, né? Porque quando alguém for comprar um imóvel na planta, tem que ver se a construtora é sólida, se ela tem Uhum. recursos financeiros suficientes para concluir aquele empreendimento. Sim. O imóvel sempre é um investimento e sempre será. Se eu tivesse esses 500 mil, né, dando o mesmo exemplo, tivesse aplicado em uma poupança comum ou numa aplicação financeira, né, eu não Uhum. conseguiria a valorização comprando imóvel na planta. Olha só. Você falou sobre isso, é bem legal. Eu vou citar um outro caso, né, de um cliente que eu tive também na instituição financeira, que eu tive a honra, né, de participar do momento em que ele literalmente se tornou um milionário. E foi exatamente isso. Ele comprou um imóvel na planta há 12 anos atrás, lá em Jurerê. E na época ele fez um investimento que ele passou muito apurado para poder pagar realmente. Mas assim, aí agora ele vendeu o imóvel por 3,5 milhões, né? E aí o dia que o dinheiro caiu na conta, eu mandei mensagem para ele porque ele tava ansioso, né? Você me avisa, você me avisa. Aí eu liguei para avisar, falei: "Parabéns, você agora é o novo milionário". E ele disse que olhava e ele não conseguia acreditar, porque aquilo era fruto de um investimento que ele fez a duras penas, ó, sofrendo para poder conseguir pagar aquele imóvel na planta, mas que agora tinha trazido assim um retorno financeiro de, segundo ele, quase 2 vezes o valor que ele investiu na época. Então, assim, realmente a gente percebe pelas pessoas que a gente conheceu e que a gente, né, teve a oportunidade de ver que funciona, Sim. né? Que funciona realmente como um investimento viável. Mesmo que seja para você morar ou que seja para você realmente investir agora e vender depois. Mas tem que ser com paciência. E eu queria que o Cassiano falasse um pouquinho sobre isso, né? Como que a pessoa precisa agir para que isso seja um investimento realmente viável? Porque se a pessoa não tiver a paciência, pode ser que ela meta os pés pelas mãos.
No meu ponto de vista, e o que eu sempre gosto de auxiliar no início, é ela tem que se conhecer. Então ela tem que entender o perfil. Para que ela quer aquele imóvel? Qual que é a necessidade? Ah, é um sonho, mas por trás desse sonho tem uma necessidade. Qual é a necessidade? Se é moradia, é uma forma de trabalho. Se é o início para investimento, é uma outra forma de trabalho. Ah, é porque um amigo meu fez, deu certo, eu também quero fazer. Mas você tem as mesmas condições que teu amigo tinha? Então, são várias análises que tem que se fazer sobre isso. O mercado ele tem um ótimo resultado? Tem. O mercado de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Todo ele vai ter um bom resultado. Mas tudo vai estar relacionado ao teu momento, ao teu perfil, à tua necessidade. Então a gente tem que deixar isso muito bem claro para o sonho não se tornar um pesadelo. E isso envolve muito também a questão da confiabilidade da construtora, que é um item muito importante, principalmente no investimento na planta, que é onde traz o maior resultado financeiro, aonde você tem a maior rentabilidade, vai ser sempre na planta. Então você tem que ter essas análises, tem que ter esse perfil, tem que ter esse conhecimento. E se a pessoa quer investir e não tem esse conhecimento, ela vai se espelhar num profissional que tem esse conhecimento. Então, é mais uma vez a tua responsabilidade, a ética, é você poder passar tudo de forma mais clara e deixar claro todo esse processo para o cliente. Como todo ramo, tem profissionais e profissionais. Profissionais que você pode perguntar o que é uma sigla CUB e muitas vezes não vai saber te responder. Sim. Só que é o básico disso trazer um resultado. Esse índice vai afetar o resultado total do cliente. Então você tem que deixar isso claro para o cliente também, qual é a evolução disso sobre o negócio dele. Mas que, em resumo, o mercado imobiliário, sem sombra de dúvida, ele é um mercado hoje que conquista, que ele consolida as maiores, sem sombra de dúvida, os maiores patrimônios hoje, eles são fruto do investimento imobiliário, do mercado imobiliário do modo geral. Não só a compra e venda de imóveis como investimento, fundos imobiliários se transformando não só o tijolo, mas também no papel, e assim vai. O mercado imobiliário, ele é hoje uma rocha, né? Ele é o mercado sólido. Porque o próprio governo pode gerar uma instabilidade jurídica, ele pode trazer medo. O imóvel você não vai perder nunca. Sim. O imóvel ele é confiável, o imóvel ele é seguro. Você pode deixar de ganhar, mas perder você nunca vai. Sim. Então esse é o significado, no meu ponto de vista, esse é o resumo hoje do mercado imobiliário de uma forma geral. Uau, gente, olha que demais, né? Aí vocês perguntam, né? O que a Renata tá fazendo com esse povo? É claro que eu quero aprender. Como eu disse, eu fui uma leitora de Pai Rico e Pai Pobre. Lá ele ensina que se a gente aprender, quanto mais rápido a gente aprender a investir em imóveis, mais rápido a gente vai conseguir realmente alcançar essa liberdade financeira, que eu acredito que é o que muitas das pessoas buscam. E isso conta muito com bons profissionais, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a tua imobiliária, né, sobre qual é os principais imóveis que você tem hoje para poder trabalhar e vender, porque assim, tudo é padrão de imóvel. Tem aquelas pessoas que realmente estão buscando imóveis de alto padrão. Qual é o padrão de imóveis que hoje você trabalha? E depois queria que o Pedro falasse também que ele trabalha lá na imobiliária dele. Hoje a minha empresa, a empresa é a personalidade jurídica, né? Sim. Eu trabalho muito com a minha imagem, é o Cassiano consultor de imóveis. Não é a pessoa jurídica, o CNPJ, e sim o Cassiano com uma formalidade jurídica. Sim. Eu atuo mais nessa condição. Mas o meu foco hoje seria o imóvel de alto padrão. É o que eu mais trabalho, é o que o mercado hoje ele tá mais dinâmico. No meu mercado ali, ele é o imóvel de alto padrão. Temos imóveis de valores diferenciados, localizações? Temos, sem dúvidas temos, mas o foco é esse, o objetivo é esse. Residencial, Cassiano? Residencial, comercial. Em Marte não começamos a vender ainda, mas se Deus quiser, a gente vai começar. Olha que os foguetes já estão indo e voltando daqui a pouco. Realmente vou começar a lotear. Antigamente tinha a frase, né?
Foguete não dá ré, mas agora o foguete Agora também dá ré, dá. então tudo pode mudar, né? Tudo Tudo pode. pode mudar. E a gente brinca, gente, mas é muito sério essa questão Assim, as pessoas já vendem estrelas, por que que daqui a pouco não vão realmente começar a vender espaço em outros lugares Exatamente. do universo, né? É possível, é possível. Tem a passagem para você fazer o passeio, Sim, porque não futuramente ter um não é? ponto, alguma coisa assim também. Então, gente, se você tá aí, ó, tá procurando uma pessoa de confiança, alguém que você realmente pode acreditar e confiar para um imóvel de alto padrão, é só procurar aí o Cassiano, que ele vai ter Cassiano Goras, é fácil. algumas opções para poder te apresentar. E você, Pedro, qual que é o padrão hoje? Como que você trabalha lá? Qual que é, né, o que que você traz para esse mercado em relação aos imóveis? Bom, não muda muito em relação ao Uhum. que o Cassiano acabou de apresentar, até porque nós já trabalhamos 6 anos juntos, né? Nós Uhum. trabalhamos com imóveis de alto padrão, hoje mais especificamente com uma construtora mais forte, mas ao longo aí da minha carreira profissional, eu trabalho com imóveis também de alto padrão na Beira-Mar Norte, no centro Uhum. de Floripa, que tem uma grande procura, mas que infelizmente os terrenos são escassos, né? Uhum. Então, eu já tentei até trabalhar com produtos de médio padrão, mas acabei não me adaptando, né? Então, eu Uhum. prefiro manter o foco com construtoras, não somente a Sim. construtora que nós atendemos mais, mas atender outras construtoras, Uhum. imóveis na planta. Então, Uhum. não só aqui na Grande Floripa, como também estamos indo um pouquinho para o mercado de Porto Belo, Itapema, que para Sim. nós é um grande desafio, né? Porque, como eu já comentei aqui, nós conhecemos o cliente, nós até mesmo frequentamos lugares que o cliente frequenta, Sim. mas aquela região de Balneário Camboriú, Porto Belo, Itapema, são clientes de outros estados, Uhum. de outras cidades, então você não tem tanta proximidade assim como nós temos aqui. Sim. E quem realmente quiser buscar Uhum. imóvel, né, que nós não somos concorrentes, nem Claro. eu e Sim. nem o Cassiano, somos parceiros, mas é Uhum. Fermiano, @Fermiano Imóveis. Com certeza. Então, vocês estão com dúvida, querem tirar dúvidas, às vezes você ainda está pensando, né? Se você vai realmente investir nisso, se vale a pena, tá com dúvida, eu acho que vale muito a pena procurá-los, né? Para poder tirar essas dúvidas também, entender pela visão de vocês como que isso funciona e se vai ser um investimento rentável, se vai valer a pena. Eu acho que quando você procura profissionais que já têm tanto tempo de mercado, de experiência, de expertise, vale muito a pena. Então, que as pessoas não fiquem sofrendo ou procurando, né, por aí, mas que procurem alguma coisa que seja mais assertiva, que já tenha realmente referências. Tenho Sim. certeza que vocês têm muitas referências aí para contar de bons negócios que vocês ajudaram a fazer. É só reforçando, quando nós falamos de imóvel de alto padrão, isso, claro, muda de região para região, Aham. mas nós entendemos que imóvel de alto padrão é imóvel que tem, claro, uma localização estratégica, que tem Uhum. a qualidade construtiva forte, né? Sim. Desde a fundação até a parte da finalização. Então, só para você entender hoje, nossos imóveis, em média, vai de 1 milhão a 3 milhões, Cassina, 3, 3.800.000. mais ou menos por aí. Uhum. Então, mais ou menos nessa faixa de valores que nós trabalhamos, né? Sim. Uma coisa importante também ressaltar, estamos falando do mercado imobiliário, muitas pessoas olhando para esse mercado acham que corretor de imóveis assim ganha dinheiro instalado os dedos, né? Então, é uma profissão Aham. realmente como as demais, Sim, que demanda muito esforço, com muita dedicação, certeza. muita paciência. Então, se o Uhum. corretor hoje ele ganha uma comissão entrando no mês 30 mil reais, ele tem que entender de que ele pode ficar mais 3 meses sem vendas. Sim. Então, ele tem que dosar isso muito bem Uhum. para que ele permaneça no mercado por muito tempo. Eu, Uhum. como por exemplo, estou há 15 anos, o Cassiano também 15 anos, mas tem profissionais que não duram um mês, Sim. porque realmente não tem uma paciência como nós temos e não tem o que nós chamamos dos processos da venda. O que são os processos da venda? Nós temos a captação, Uhum. o atendimento, porque captar, eu já falei, né, nas redes sociais e como eu vou pegar esse cliente, o contato, o e-mail Uhum. e o telefone. O atendimento, quando a gente consegue trazer esse cliente até nós, já é
louvável, porque Uhum. hoje trazer o cliente está sendo um grande desafio. Sim. Depois do atendimento vem a parte da negociação, que também é outro grande desafio, uma aprendizagem, Sim. uma faculdade. Depois da negociação veio o fechamento, né, os Uhum. trâmites burocráticos, e depois vem o pós-vendas. Até estava vindo com o Cassiano no carro, muitos corretores até fazem essa parte comercial de forma excelente, ou seja, a captação, o atendimento, a Sim. negociação, até o fechamento, Uhum. mas esquecem do pós-vendas. E o que é o pós-vendas? O cliente comprou comigo hoje, eu não posso deixar de contactá-lo, eu não posso deixar Uhum. de mantê-lo na minha carteira para futuras oportunidades. E é Claro. aí que está o bom corretor. Porque nós estamos falando agora de investimento. O corretor comprou um apartamento para morar. Quem sabe daqui a pouco ele tem dinheiro suficiente para poder investir, comprar imóvel para investir. Uhum. E quem é que ele vai procurar? Vai procurar o corretor que está do lado dele, Claro. né, e está sempre em contato. E eu vou dizer que isso é uma falha que acontece em todos os setores de vendas. A gente percebe que as pessoas elas colocam todas as energias delas até vender. E Uhum. depois esquece dessa pessoa. Eu sempre questionei muito isso na equipe em que eu trabalhava, porque para mim o pós-venda era mais importante do que a venda em si, porque era no pós-venda que a pessoa via que eu estava me importando com ela e não em vender para ela. Olha a diferença que isso traz para um relacionamento. Quando eu ligo para a pessoa depois de ter vendido para ela para saber como que ela está se sentindo com o meu produto, se o produto foi realmente viável para ela, se ela está feliz com o que foi entregue, eu estou demonstrando para ela que eu estou me importando com ela e não com o que eu queria vender para ela. E aí você abre uma porta infinita para que essa pessoa realmente te procure e tenha você como referência para comprar qualquer outra coisa, porque ela vai saber que a tua preocupação tá nela, né? Eu vejo que o foco de vocês é muito nas pessoas. A gente tem. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó, que estão nos assistindo. Se tem uma coisa que eu tenho percebido cada vez que eu entrevisto um empresário aqui que já alcançou um sucesso, é isso. O foco dele nunca estava na venda, estava nas pessoas. E o foco tem que ser em pessoas, porque quem faz as coisas acontecer são pessoas. Vocês vão vender imóveis para quem se não tiver gente, Sim. né? Então, eu vejo que esse tem que ser realmente o grande foco, é solucionar, como diz o Cassiano. Eu sou um solucionador de problemas. Eu vou solucionar o problema que esse meu cliente tem. Às vezes já aconteceu, Cassiano, da pessoa querer comprar o imóvel, e você sabia que aquele imóvel não era para ela? Já. Já isso é comum e é até bem desafiador você mostrar para ela que não é o momento, que não é Aham. aquele produto que ela deve comprar. Porque daí, mais uma vez, vem também a questão ética e a responsabilidade. Uhum. Eu posso solucionar o problema no momento, mas eu vou gerar um problema muito maior a questão de médio prazo, não vai ser nem longo, vai ser médio. Uhum. Então a gente tem que demonstrar, a gente tem que entender essa situação do cliente também para poder mostrar a real solução, a real situação para ele também, né? E mesmo assim, às vezes tem alguns que querem insistir. Uhum. Mas aí vem também a parte da gerência, da gestão, que consegue administrar e solucionar isso também Uhum. junto conosco e deixando isso de forma mais clara para o cliente. E Uhum. muitas vezes tem a intervenção divina também. Ela Amém. já resolve ali e já deixa tudo esclarecido. Uhum. Pedro, como lidar com um cliente que quer comprar e você tá vendo que não tá na hora? Não, não é aquele imóvel que vai solucionar o problema dela. Olha, eu sou bem sincero com o Uhum. cliente, né? Eu apresento para o cliente todos os cálculos necessários e digo, infelizmente, você não está com condições para Uhum. comprar no momento. Então, já tiveram alguns clientes que saíram bravos, Olha só. né? E, claro, compraram um imóvel de menor valor Uhum. em outra construtora, em outro concorrente. Por quê? Sim. Eu fui muito sincero. Porque quando o cliente ele lança a proposta, ou quando os corretores me mandam a proposta do cliente, a primeira pergunta é o que o cliente faz profissionalmente? Uhum. Ah, o cliente é um empresário, o cliente é médico, ok, legal. A gente mais ou menos a gente entende que a pessoa tem condições de comprar aquele imóvel. Uhum. Mas quando você vê uma pessoa aventureira, e isso existe muito, né? Sim. De clientes que querem comprar por impulso, eu realmente sou bem sincero e dizer, olha, eu quero muito comprar para você, mas este não é o momento, né? Uhum. Como tem outros clientes que têm
muitas condições financeiras e chegam lá e dizem, não, eu não tenho condições. Uhum. Mas nós analisamos, fizemos o cálculo, e disse, como você não tem condições? Você tem Aham. condições, está aqui, ó, você consegue pagar essa parcela, você consegue pagar esse Sim. reforço, você não tem um imóvel à venda, Uhum. então a pessoa sai de lá se achando a milionária, né? Uhum. Porque a gente esclarece para o cliente que ele tem condições ou que não tem Uhum. condições. Eu já cheguei propostas na própria construtora e disse, olha, está aqui a proposta, mas a minha opinião é não vender para esse camarada que ele não tem condições. E a construtora, obviamente, vai acreditar no meu Sim. feeling, né? Porque uma das palavras que eu não gosto, e eu sempre digo isso claramente, é o tal chamado distrato. Uhum. O que é o, Nossa. o que é o distrato? É É. comprar para daqui a pouco, alguns meses, Uhum. pegar e, quero fazer o distrato. Eu não gosto dessa palavra, desse termo Sim. jurídico. Por quê? Porque eu vendo é para que a pessoa consiga pagar e consiga realizar o sonho dela, Sim. morar com segurança, né, ou investir com segurança. Se é para falar de distrato, se eu vejo que o cliente está inseguro, então não compra. Está Uhum. inseguro? Não compra. É melhor do que daqui a pouco fazer um distrato. É verdade. Mas nós temos um outro grande desafio, até você comentou, né? Nós falamos até no início em relação ao investimento, Uhum. que é dinheiro em banco, né? Sim. É claro que quem é bancário tem os seus argumentos e tudo mais, Uhum. mas nós tivemos e ainda temos um grande problema quando o cliente ele negocia conosco, negocia valores conosco, tem uma entrada para dar, ele vai Uhum. lá no banco para liberar o valor e o gerente desfaz a venda, Aham. né? Porque, claro, ele está fazendo o trabalho dele, Sim. mas quem perde com isso? O Né? O cliente, na cliente que verdade. perde. No ramo imobiliário, é ele que perde. Ele É. deixou de pegar a rentabilidade dele Uhum. e duplicar. Sim. Na verdade, eu aprendi muito a lidar com isso no meu período de instituição financeira e eu levei muitos puxões de orelha, porque o meu foco sempre foi as pessoas, né? Nunca o meu resultado, até porque eu enxergo a longo prazo. Eu sei que se eu for verdadeira e eu realmente liberar o meu cliente, agora no caso, né, era meu cooperado, que era uma cooperativa de crédito, para ele fazer um bom negócio agora, esse dinheiro vai voltar. Pode demorar um tempo, mas vai voltar. Só que realmente, quando o funcionário está de olho só na meta dele, ele vai fazer de tudo para ele poder segurar o dinheiro lá investido. Porque se você libera 1 milhão aqui agora para ele poder dar de entrada no imóvel, você vai ter que ir atrás de mais 1 milhão. Exatamente. E é claro, isso dá trabalho também. Só que ao mesmo tempo, essa mesma pessoa que levou esse 1 milhão, se você ajuda e se você facilita a vida dela para ela fazer um bom negócio, daqui a pouco ela te traz dois. Ela te traz três. E isso aconteceu comigo por muitas vezes, de eu levar puxão de orelha. Tá, mas como que você deixou a pessoa fazer uma transferência? Uai, o dinheiro era dela, gente. É. Tipo, eram perguntas que eu sempre me fazia. Eu falava assim, tá, mas o dinheiro não é dela? Por que que eu vou dificultar a vida da pessoa, sendo que ela realmente está fazendo um bom negócio? E ela ir, e depois de 1 ano e meio, mais ou menos, aquele imóvel que ela comprou, portanto, ela vende de novo, e aí ela me trouxe 2 milhões. Aí eu, gente, observa, é uma questão de plantio. Eu plantei solucionando o problema dela naquele momento. Uma hora vai voltar. Então, mas isso é de profissional para profissional. Tem profissional que é mais egoísta mesmo, ele só pensa nele. E existe até alguns, Renato, até que nos ajudam, né? A gente Aham. tem os dois lados. Tem Tem, sim. tem, tem aquele gerente que diz assim, tá, mas qual construtora que você está comprando? Ah, eu estou comprando a Uhum. construtora tal. Ah, então tá. Pode comprar nessa que essa segura. Então nós temos Uhum. os dois lados, né? Pessoas Sim, que travam dinheiro e pessoas que perguntam qual é a construtora e não, sim. pode fazer que a construtora é Uhum. sólida. É por isso que nós trabalhamos com construtoras sólidas e de alto padrão. Tem outros casos também que interferem, né? Por exemplo, o estado emocional do cliente, né? Uhum. Tem situações de clientes que estão fazendo a compra do imóvel com estado emocional mediano, vamos dizer, não tão Uhum. positivo. Então, Sim. qualquer ruído nesse meio, ele É. vai mudar a situação. E Sim. mudando essa situação, pode ser que venha mudar muita coisa na vida dele em relação àquela negociação que ele estava fazendo. Uhum. Então, às vezes, um simples fato, um simples ato, ele pode gerar uma consequência muito pior do que simplesmente você dificultar por alguns dias a retirada
daquele dinheiro Sim. na vida daquela pessoa. pessoa. Não só a pessoa, muitas vezes uma família, né? Porque Uhum. não, raramente hoje uma pessoa só compra um imóvel, tem uma família que está ligada àquilo. Com certeza. Então tem os reflexos e os retornos, ou seja, tem o plantio e tem a colheita. Você está Sim. semeando, depois você vai colher isso daí também, né? Uhum. Não faz total sentido. E realmente é interessante porque assim, eu trabalhei bastante tempo do outro lado. Então eu vi as pessoas fazendo seus negócios, vinha dinheiro vindo, dinheiro indo em relação ao setor imobiliário. Já vi pessoas fazendo ótimos negócios e vi pessoas fazendo péssimos negócios. E você falou uma coisa muito real. A maioria das vezes que você vê esses péssimos negócios tinha a ver com a situação emocional que a pessoa estava no momento que ela fez o negócio dela. Agiu pela emoção. Calma, nós estamos falando de um negócio muito alto para você poder agir pela emoção. Mas quando a pessoa lida com dinheiro emocionalmente, Cassiana, ela vai fazer besteira. Essa é a realidade. Geralmente, né? Geralmente. Geralmente sim. É, a gente fala bastante sobre isso aqui. Porque a questão de física quântica, né? Aham. É a relação do mundo, É. não é nem questão É algo de muito maior que a princípio. gente nem consegue É, explicar, porque s- realmente s- sempre existiu e é assim que funciona. eu tenho uma definição para negócios e Uhum, dinheiro que ela é assim, ó, é a energia que é investida no negócio. É uhum, uma energia. Eu vou dizer que por várias vezes, muitos negócios eu fiz porque eu tive energia extra, externa, auxiliando naquele negócio, senão o negócio não ia sair. uhum. Isso também tem convicção. Eu Não vou acredito. falar nem de quem muitas vezes que Aham. conseguiu contribuir, cooperar para acontecer. Então, é energia. Sim. Isso tudo faz parte de uma energia. Então, você estando equilibrado, estando com essa energia, você vai conseguir solucionar muito mais investimentos ou negócios Uhum. para os clientes de forma mais produtiva possível, né? Gente, que demais. Eu tô muito feliz com o nosso bate-papo. Eu acho que esclareceu bastante coisa a respeito do mundo, né, imobiliário, de saber que as conexões que a gente faz toda a diferença, saber com quem a gente está trabalhando faz toda a diferença. E é que nem vocês falaram, né? Procurar conhecer mais da. Você vai investir em imóvel? Procure conhecer a construtora que você está investindo, procure conhecer o corretor que você está investindo. Se você vê que ele é um cara que só pensa em si, dá pra saber num bate-papo, numa conversa, se a pessoa tá querendo só te empurrar aquilo mais rápido que ela pode, ou se ela realmente está preocupada em te oferecer algo que seja viável para você. Porque geralmente um corretor ele tem muito mais do que uma única opção para poder oferecer para um cliente. Se você conversou com ele e você foi lá para ver aquele imóvel e ele nem sequer te falou de outras opções, eu acho que a gente só tem que abrir os olhos. É. Você oferece uma única opção para os seus clientes, Cassiano? A gente faz uma entrevista para entender essa necessidade. Em Aham. função dessa necessidade, vai se criar um perfil. Claro que eu tenho convicção, eu tenho como uma regra trabalhar com construtoras idôneas, construtoras que têm renome. Então, naquele momento, a gente vai esgotar toda e qualquer situação para utilizar os produtos daquela construtora. Uhum, Por algum motivo não tem condições, futuramente a gente vai ofertar outros produtos que estão no perfil do cliente, mas que não são do perfil daquela construtora. Então, a gente vai uhum. adequando. Mas aí é uma questão de entrevista, tem que entender a necessidade. Entendendo a necessidade, você vai tendo que alocar o produto de forma mais condizente possível para o cliente. É isso aí. Você, Pedro, tem alguma coisa a acrescentar? Fala para nós um pouquinho mais a respeito disso, né? Sobre oferecer uma única coisa ou entender realmente o perfil do cliente para poder mostrar para ele todas as opções que pode atendê-lo. O Cassiano comentou, né, e eu só quero complementar em relação à sondagem. A gente Uhum, fala muito sobre a sondagem. A sondagem, claro, esse termo, né, se utiliza muito dentro da própria construção civil, Sim. uhum, que é quando uma construtora ela prepara, ela tem um terreno e ela faz a sondagem, ou seja, uma perfuração no solo
para ver o que tem lá embaixo, se tem uma rocha, se dá para construir, ou se não dá, para ver quantos andares se consegue atender ali, claro, de acordo com o próprio plano do plano diretor. Mas a sondagem o que que é? É ir mais fundo, ir mais além, entender o cliente. Ou seja, se o cliente ele tem capacidade financeira e está procurando apartamento de 2 quartos ou 2 suítes, o dinheiro dele não alcança, eu não vou oferecer para ele uma cobertura. Uhum. Eu vou oferecer para ele um duplex. Eu vou oferecer o que realmente cabe no bolso dele. Mas é claro que nós trabalhamos com construtoras idôneas, né? Então eu vou procurar o melhor para o meu cliente. Uhum. Aquilo que for melhor para o meu cliente. Por quê? Bom, eu estou há 15 anos no mercado, e é claro que tem corretores que irão nos ouvir, que deve ter 30, 40 Sim. anos de profissão, vai ter com certeza uma bagagem maior do que nós, né? Uhum. Mas é importante entender o cliente, qual é a necessidade dele e ver as condições financeiras. Isso é importante para iniciar uma conversa, ser assertivo. Uhum. Porque hoje o que mais o cliente não quer é perder tempo. Sim. Então, não adianta perder tempo do cliente e o teu tempo, porque tempo é algo precioso. Com certeza, né? Às vezes a gente ouviu se falar muito que tempo é dinheiro, mas não, tempo é vida. Muito mais do que dinheiro, porque dinheiro é só uma energia acumulada. Agora a vida não tem volta, não. Depois que ela foi, a gente não perde, não volta mais. O tempo não volta. Não volta. O tempo não volta. Mas assim, Renata, existem casos, por exemplo, que o cliente está, Pedro, viu um apartamento em tal lugar, Uhum. né? Às vezes nós não somos vendedores, nós Uhum. somos, além disso, nós somos consultores. Sim. Então nós também conhecemos as construtoras e sabemos quais são as construtoras que têm qualidade construtiva Uhum. ou está bem ou mal financeiramente, ou seja, que está Sim. capenga. Sim. Então já, já teve casos de que o cliente é tal construtora, meu amigo, não compra. Tá, mas Sim. como assim não compra? Não, só não compra. A gente não dá mais Uhum. detalhes, mas não compra, que são construtoras que a gente sabia que a curto prazo ela iria sair do mercado, Sim. ou iria falir, ou estava com problemas financeiros. Uhum. Então, por isso que eu falei, nós não somos vendedores, nós somos consultores. É olhar não o dinheiro no nosso bolso, parece meio utópico, né? Sim. O que eu estou falando, mas é verdade. O bom corretor não olha simplesmente para o seu bolso, mas olha pelo bem-estar do cliente. Ele não vai querer colocar o cliente dele numa enrascada. É verdade. Vai ouvir e vai se arrepender o resto da vida. Não, eu acho assim, ó, que é que nem eu disse novamente, se o foco da pessoa for o dinheiro, ela vai fazer e ela vai seguir a vida dela. Ganhou o dinheiro dela, ela não tá nem aí pra você que vai daqui 10 anos, comprou um imóvel novinho, 10 anos depois tá com o imóvel caindo aos pedaços, porque foi tudo mal feito, mal planejado, com material de quinta categoria, porque é isso que uma construtora que tá falindo faz. Ela tira o dinheiro de fazer um negócio bem feito, que vai ter durabilidade para poder fazer mais ou menos e entregar. E outras nem entregam, né, gente? Aqui na Palhoça tem uns casos assim que, olha, que judiação. Muita gente botou dinheiro e nunca vai receber, tá aí na justiça, mas já passou 20 anos na justiça e até agora não recebeu nada, vai receber como? Muito complexo, né, essa situação quando vira uma situação judiciária, assim. Então é exatamente isso. Se observa o teu corretor, o foco dele tá em você, tá preocupado com você mesmo, ele fez essa sondagem, ele quer saber mais, ele tá preocupado em saber qual que é realmente tua fonte de renda, o que você faz isso e aquilo, ou ele só quer finalizar a venda do imóvel? Porque existem as duas coisas, gente. Todo mundo que vai negociar, igual vendedor de carro. Eu ia comprar meu carro, comprei o carro agora no início do ano, e eu fui lá na loja. Cara, eu cheguei lá, o cara queria me vender o carro, ele não queria saber de mais nada, ele queria me vender o carro. Enfim, eu procurei o carro, achei, não foi. Pela graça de Deus, não passou na análise lá do meu consórcio o carro. O meu crédito foi aprovado e o documento do carro não passou. Falou assim: ó, a gente fez aqui, recebeu as vistorias, ele tá com um problema no chassi que tá enferrujado, tem que fazer a limpeza. E não passou. E aí, porque não passou, e nessa historinha de bobinha, assim, manda limpar, eu falei, não quero mais o carro agora. E aí eu encontrei realmente o carro correto, que era de Deus e tudo mais. Então, assim,
é observar o vendedor. O vendedor, ele vai falar muito sobre o negócio, se ele está interessado realmente em você ou se ele quer só botar a comissãozinha dele no bolso, né? Então, fiquei muito feliz, viu, gente, conhecer vocês. Estamos nos preparando, né, George, para ir para esse novo rumo da nossa vida de investir em imóveis. Já temos os nossos corretores. Que honra! Pode demorar uns 2 anos e meio, tá, Cassiano? Que nem aconteceu lá. É investimento, não é demora, é o investimento. Mas vai chegar essa hora que nós vamos realmente ir para esse setor. Nós acreditamos no setor imobiliário. Eu creio que realmente é uma forma de você constituir patrimônio, de realmente pegar, às vezes, os recursos, né? E você também que está aí ganhando dinheiro. Gente, tem muita gente ganhando dinheiro agora. A internet veio para mudar o dinheiro de mãos. Mas se você não souber investir bem o seu recurso, pode ser que daqui a alguns anos esteja de novo passando por problemas financeiros. Existem ferramentas no mercado hoje que permitem isso também, né? Sim. Que é a questão do consórcio. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir no imóvel. Mas você tem condições de investir num consórcio, investe no consórcio. O consórcio vai te dar uma ferramenta, uma possibilidade de você vir investir num imóvel em pouco tempo e isso vai te trazer um retorno. Exatamente. E se você não começar nunca, você não vai estar caminhando para. Mas se você começar agora, começa investindo, paga a tua parcela lá, o que você pode. Mas o tempo passa, né, Cassiane? Passa Sim. rápido. A gente Sim. piscou, foi 5 anos. Exatamente. Piscou, foi 10 anos. Se um consórcio imobiliário hoje é mais ou menos essa faixa. 10 anos. Se daqui 10 anos você investiu lá numa carta de 400 mil reais, 400 mil pode ser que não vai dar pra você comprar imóvel, mas você vai ter 400 mil. Se você não começar a fazer agora, você não vai ter nada daqui 10 anos. Exatamente. Porque essa é a realidade. A gente tem dificuldade de guardar dinheiro, porque nós não fomos ensinados assim. Inclusive, queria falar sobre isso. Como que... Porque assim, nós sabemos que essa questão imobiliária é muito cultural. Vamos pegar um país aí. Exemplo, lá nos Estados Unidos, todo mundo tem uma hipoteca, por exemplo. Porque todo mundo quer ter a sua casa. É cultural lá as pessoas chegarem em uma fase e ter uma casa através da hipoteca. No Brasil, a gente nunca teve nem a cultura de se tornar investidor, ou seja, de guardar o meu dinheiro, fazer um pezinho de meia aqui para chegar lá e eu comprar. Mas sempre teve o sonho da casa. Você pode ver que você vai conversar com um brasileiro, nossa, meu sonho é ter uma casa, meu sonho é ter uma casa. Mas ninguém ensinou essa galera a fazer os seus investimentos primeiro, né? Ou seja, guardar dinheiro para isso. Como que vocês veem isso assim culturalmente no Brasil? Bom, eu posso começar? Bom, primeiramente, eu acho que as escolas, eu falar do ensino básico, né? Elas não ensinam isso. Então, o aluno ele é ensinado a conhecer um pouquinho de matemática, quanto que é 1 mais 1, 2. Ele depois estuda física, que também tem muitos cálculos. Mas um dos grandes problemas que nós temos é que, aí voltando para as universidades, né? As universidades hoje, elas ensinam profissionais para serem, em grande parte, né? Para serem empregados ou funcionários públicos. Sim. Você vê hoje grandes mentes que estão atrás do funcionalismo público, nada contra, mas às vezes vão para o funcionalismo público por uma questão de uma segurança no mercado. O que eu quero dizer, né, é que poucos ensinam a empreender. Poucos ensinam você a ser um empreendedor aqui no Brasil. Poucos ensinam você a saber noções básicas de uma boa administração. Sim. Eu tive a oportunidade, pelo menos eu tive essa oportunidade em fazer a faculdade dentro da área jornalística. Tinha uma disciplina chamada empreendedorismo. Já minha esposa, que é formada em odonto, ela não teve na Universidade Federal nenhuma cadeira que falasse sobre empreendedorismo. Então, por que o Brasil não tem essa cultura de guardar dinheiro? Porque, na minha opinião, as crianças, os jovens, os adultos não são ensinados, não são orientados. Sim. Aí você me perguntava, mas como é que você sabe, além de ter passado pela disciplina de empreendedorismo na faculdade? A minha mãe. Por que a minha mãe? A minha mãe era uma empregada doméstica, faxineira, trabalhou muito durante a vida dela, mas ela sempre tinha um dinheirinho. Né? Ela que praticamente mantinha a casa financeiramente, mas ela pegava do dinheirinho dela
Não Uhum. digo, minha mãe é uma pessoa sem muitos estudos, né? Estudou até a terceira ou quarta série, mas uma coisa ela tinha certeza, que ela precisava guardar um dinheirinho para investir em algo no futuro. Então, minha Uhum. mãe, ela tinha, de quem ela aprendeu, eu não sei, Aham. né? Eu nunca cheguei a perguntar ou fazer essa pergunta para ela. Mas, infelizmente, muitos não são treinados Sim. a guardar dinheiro ou a valorizar o dinheiro. Recentemente, meu filho tem um tablet dele Uhum. e ele levou para um lugar, a gente falou que não era para ter levado, mas ele levou, e, consequência, caiu no chão, quebrou a tela. E aí ele disse, papai, é que só quebrou a tela, né? Dá para arrumar? Dá. Mas quem vai pagar é você, não é o pai. Uhum. Né? Ensinando o meu filho Sim. a valorizar o dinheiro, né? Não é, Sim. não é que eu sou mesquinho, eu estou ensinando a Com ele certeza. a valorizar o dinheiro. Já falei, olha, meu filho, quando você completar a Uhum. idade para ser menor aprendiz, Uhum. você vai. Querendo ou não, mas você vai. Sim. Porque é o modo que eu estou ensinando a ele Uhum. a ganhar o dinheiro dele, a guardar o dinheiro dele, futuramente aprender a investir o Uhum. dinheiro. Então, isso. O brasileiro não guarda o dinheiro, porque ele não é muitas das vezes ensinado. Sim. E a gente, além de não ser ensinado a guardar, a gente tem sido cada vez mais bombardeado pelo marketing a antecipar os nossos sonhos. E aí, essa antecipação de sonhos fez com que a gente criasse uma população completamente endividada. As pessoas, elas pararam de fazer isso. Não, eu vou começar agora para daqui 10 anos eu ter o meu imóvel. Não, eu quero ter o meu imóvel agora para daqui 10 anos eu estar com parte dele pago. Só que daí, em vez de daqui 10 anos você ter um imóvel pago, você vai ter ele com 10 anos pago, faltando mais 20 anos para pagar. E então, assim, eu concordo com você, eu fiz faculdade de matemática, e depois eu fiz administração de empresas. E quando eu fiz administração de empresas, eu tive um choque na minha vida. Eu estava sendo bem ensinada a administrar a empresa dos outros, não a ter a minha própria empresa. E por quê? Porque administrar é diferente de tomar decisões. O empreendedor, ele não tem só que administrar, ele tem que saber tomar as decisões na hora certa. E tomar decisões na hora certa, às vezes, vai contra a própria administração. Porque fala assim, ó, se eu fosse fazer do jeito da administração, eu teria que fazer assim. Mas agora eu vou ter que tomar uma decisão que vai um pouquinho contra isso daqui. Então eu vou deixar de arcar com isso, porque eu vou investir aqui, porque lá na frente eu trago isso aqui de volta. Isso é tomar decisão empreendedora, que realmente a gente não é ensinado. Então eu vejo que não muda se não vier das escolas ou a gente, como pais, começar realmente a mudar. Eu tenho filhos adolescentes, né? Um de 16 e um de 14. Meu filho de 16 anos não teve celular até agora. Aos 16, quando ele arrumou um emprego, e ele que foi atrás. Quando nem eu arrumar emprego pra ele, não fui. Eu não falei pra ele que ele tinha que trabalhar, mas como eu dificultei a vida dele bastante até essa fase da adolescência, ele entendeu que ou ele ia atrás para conseguir ter as coisas dele, ou ele não ia ter. E não é por maldade, que nem você falou, não é por ser mesquinho, é para ensinar o meu filho que as coisas têm valor e que se ele não aprender agora, vai ficar ser muito mais difícil para ele lá na fase adulta. A cultura, vamos colocar nacional aqui, né? Ela te induz ou te ensina a você vender o seu tempo Uhum. e não você a investir o seu tempo no seu próprio sonho. Então é comum eles te ensinarem a trabalhar para os outros, mas não você ter o teu próprio negócio. Ah, para mim ser um empreendedor eu tenho que saber investir em imóveis, eu tenho que fazer. Não. Eu já vi crianças de 9 anos comprando e vendendo alho. Uhum. Isso é empreendedorismo. Com certeza. Porque ele já está fazendo a troca de energia que vai gerar dinheiro e isso daí vai abrir a mente e vai trazer muitas outras coisas. Dentro da própria escola não tem a cultura. A maioria das escolas não tem a cultura financeira. E isso já traz um retrocesso nesse pensamento ou nessa visão empreendedora. Eu sou muito desse caminho. Eu vou dizer que eu fui vítima das vítimas, como é conhecido emocionalmente, né? Uhum. E eu vim mudar isso 10 anos atrás. Eu fui entender que sim, eu sou capaz. Eu não sou aquilo que falavam que eu era. E sim, eu sei o que eu sou. Eu tenho identidade, eu sei que eu posso. Então, onde você começa a fazer as coisas e começa a mudar. Tudo em função do empreendedorismo. Já tive algumas empresas, tenho a minha empresa hoje, tenho outros negócios, já comprei imóvel, já vendi, eu já fiz tudo quase. Uhum. Mas assim, tudo é em função do empreendedorismo. Se não for nessa veia, é muito mais difícil você conseguir. O mercado digital hoje, a questão da internet, tudo isso, tem um outro mecanismo. Mas da mesma forma, você tem que saber vender.
Sim. Se você não souber vender, se você não tiver empreendedorismo, você também não vai para frente. Então, tudo isso é importante. Eu acho que a questão cultural voltada ao empreendedorismo é o principal de tudo. Olha isso. Gente, que demais. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pelo tempo de vocês. Queria que vocês deixassem um recadinho final para aquela pessoa que tá assim, ó, com aquela pulguinha atrás da orelha. Eu compro ou não compro um imóvel? Quem que eu falo para poder tirar essa dúvida? Deixa um recado para essa pessoa, Cassiano. Já demorou muito, corre. É isso, Pedro. Não perca tempo, né? Faça uma escolha assertiva. É isso aí, gente. Então não perca tempo. Tempo é vida. Você poderia estar já em outro nível se você tivesse tomado essa decisão em vez de ficar inseguro. Não estou falando que você não tem que ter os seus investimentos lá na sua instituição financeira, deixar o seu dinheiro lá aplicadinho. Mas existem formas de investimento que você duplica esse valor do teu patrimônio. É só parar para pensar. Tem muita coisa boa, legal, muita coisa boa no mercado para te ajudar a fazer isso. Só tem que fazer a escolha certa. Exatamente. É isso aí. Muito obrigada a você que ficou até o final. Se inscreve aqui no canal, envia esse vídeo para todo mundo que quer entender um pouquinho mais de imóveis. E eu te espero no próximo episódio do Pod Talk.